Cláudio Rezende, mais do lado atleticano, daqui a pouquinho entrevista coletiva do Sampaoli. Hoje pode deixar aí, a turma pode deixar umas 170 perguntas aí, porque haja coisa para explicar, viu, Cláudio? E a sala tá mais cheia aqui no último dia aqui, que no fim de semana, pra gente ouvir, assim, o Sampaoli. A princípio ele viria primeiro, agora estão invertendo aqui, vai vir o Prof. Osório, treinador do Remo, para a entrevista daqui a pouquinho. O Cirilo, um detalhe, né? Me chama a atenção com os jogadores, essa administração de grupo do Sampaoli, né? Porque hoje ele tirou o Dudu do time. O Dudu fez um jogo contra o Bragantino, foi substituído no intervalo, mas até então o Dudu foi muito bem no clássico, contra o Palmeiras também destacada a atuação dele. Aquele jogo realmente, mas não foi só o Dudu que não jogou bem, hoje ele não coloca o Dudu para jogar. O Scarpa a gente já vem destacando aí, né, Cirilo? Que o Scarpa, para muito torcedor, para muitos comentaristas, não pode ser reserva do time. E vem jogando pouco aí com o Sampaoli. Os dois estrangeiros do ataque, ele não coloca para jogar, né, Cirilo? Hoje, por exemplo, ele terminou com o Bernard de título de centroavante, quando ele tirou o Hulk e o Renier, e não pôs o Cassierra para jogar. A gente esperava mais minutos para ele. Não deu minutos hoje para o Cassierra. O Alan Minda só 20 minutos contra o Pouso Alegre. Chama atenção também, hoje o João Vitor Xavier trouxe informação no Rádio Esportes que o Júnior Santos vem treinando bem até, emagreceu, mas esse aí o Sampaoli esqueceu dele completamente também, né? O Júnior Santos está certo, ano passado foi um grande investimento do Galo, teve muita lesão, não correspondeu, mas agora ele está disponível. Ele, o Patrick e o Sampaoli. Hoje o Júnior Santos, inclusive, postou, vendo o jogo na TV, né? Nem para o estádio ele veio. Então, assim, o Sampaoli vai ter que administrar melhor essas situações aí, viu, Cirilo? Porque a gente sabe que a administração de grupo é muito importante para a sequência de um trabalho. São algumas ponderações aí, Cirilo, informando 7K aqui no nosso pós-jogo. 7K. Com certeza, Cláudio. Nessa semana, inclusive, o Paulo Brax deu entrevista e disse que o Minda tá bem fisicamente. Foi isso que ele disse, não foi, Rezende? Foi, tá bem, é o Sampaoli que pode ou não escalar, ele tá bem fisicamente, garantiu o Paulo Brax, que tá ali no dia a dia, né, tá na parte interna, sabe tudo que tá acontecendo no Galo. Em casa contra o Remo, Edu, o Atlético terminou o jogo com o Dudu sendo o único atacante de ofício, com o Bernard de centroavante e com uma substituição ficou para trás, né, porque fez só 4, usou 3 paradas no segundo tempo, fez 4 alterações e terminou assim, não sei. Sampaoli trabalhou muito mal de novo, Edu. Mas aí eu vou no caminho contrário. Nós estamos falando de ataque num jogo que o Atlético fez 3 gols. O problema do Atlético não é o Dudu ter jogado, deixado de jogar, não é o Minda, não é o Júnior Santos, não é o Cassierra. Não foi problema não, Edu? Peraí, Cirilo, deixa eu concluir. O Atlético fez 3 gols no jogo. O problema do Atlético é do meio para trás. O Atlético tomou um baile do Remo lá atrás. O Atlético segue com o Alonso na zaga, com o Juan na zaga. O Preciado jogou 20 minutos e afogou. O Lodi hoje entregou um gol pro Remo, jogou muito mal o Lodi. O Atlético não tem volante. O Paulo Brax deu uma entrevista, falou que o Atlético tem 200 primeiro volante, mas não tem um. O problema da gente, eu tô sendo muito sincero, o problema do Atlético hoje não foi o Dudu não ter começado o jogo, não foi o Cassierra não ter entrado, o Atlético meteu 3 gols no jogo, mandou 2 bolas na trave. O problema do Atlético é do meio para trás. O Atlético tomou 3 gols do Remo e se não fosse o Everson, ele teria tomado 5 ou 6. E a gente tá discutindo o ataque. Mas não dá pra discutir o ataque além da defesa, não? Tem que discutir só a defesa? Dá pra discutir hoje, não. Dá pra discutir hoje, não. Hoje o ataque do Atlético meteu 3 gols. Mandou 2 bolas na trave. Do meio pra trás o Atlético é uma baba. Uma baba. A gente tem que falar da defesa. A hora que o Sampaoli vier com a palavra contundência na coletiva, fala aí organização, Sampaoli. Que horas que a palavra organização defensiva vai vir pra conversa? Que horas que você vai falar de ajuste defensivo na conversa? Porque não é possível num jogo que você mete 3 gols contra o Remo. Antes do jogo, se qualquer torcedor falasse 3-0, beleza, 3-0 pro Atlético contra o Remo. Maravilha. Mas o Atlético tomou 3 gols do Remo e se não fosse o Everson, tinha tomado 5. A conversa hoje é defesa, Edu, não é mas ataque, eu acho que gente. você está fazendo a interpretação errada do que nós estamos dizendo aqui também. E nós vamos chegar na defesa. Dá tempo de falar de tudo. Tem mais de 1 hora de pós-jogo ainda. Mas o que nós estamos dizendo é do andamento do jogo, né? Como o Remo foi chamado ao ataque também, Edu. Foi chamado ao ataque quando o Atlético abriu mão das opções ofensivas, encheu o time de meio de campo, tirou o atacante e morreu com uma substituição.
Mas nós vamos chegar na defesa também, porque eu concordo contigo. Não, eu concordo contigo. Eu não concordo. O Atlético conseguiu perder no gol lá na frente e a defesa que é Tudo uma bem, baba. são vários problemas. Primeiro o Thiago fala. Fala, Thiago. Chegamos já na zona mista e aqui está o Gustavo Scarpa. Pode fazer aqui? Fazer com que eles não precisem nos vaiar de novo. E amanhã é jogo da... Amanhã não, desculpa, sábado é jogo da vida. Precisa obrigatoriamente da vitória. Como ficar na chave psicologicamente? Não tem o que fazer. A gente não tem escolha não. Jogador profissional, ainda mais vestindo uma camisa pesada como a do Galo. A gente tem que estar preparado toda semana para 2, 3 jogos e dar o melhor. Scarpa, como explicar? Chamou muita atenção a desorganização do Atlético em quase todo o jogo, né? Defensivamente, com muito espaço, com todo respeito ao Remo, com muita facilidade para entrar no sistema defensivo do Galo. Acho que talvez a gente tenha dado alguns vacilos que a gente não pode, ainda mais dentro de casa. E sem desmerecer de forma alguma a equipe do Remo, hoje era um jogo indiscutivelmente para a vitória. Mas o Brasileirão é difícil mesmo e a gente tem que ter atenção, uns 100 minutos. E nos faltou isso hoje e custou caro. Obrigado. Tá aqui o Scarpa. O João Vitor Cirilo, o primeiro jogador a sair, a nos atender aqui na zona mista. Assim que outros jogadores forem passando, a gente registra ao vivo aqui no pós-jogo da Itatiaia, informando Supermercados BH. Combinado, Cirilo. seu nome e seu bairro. Seguimos juntos aqui no nosso pós-jogo 7K. Tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente falar. Então vamos pra história da organização defensiva. Você já viu o tamanho do problema, Cirilo? Eu acho que hoje foi defesa, vocês acham que foi ataque, ou seja, foi tudo, né? Não, então foi tudo. Eu não acho que foi ataque. Não. E tem um detalhe aí que corrobora com o que diz o Edu Panzi. O Galo hoje chegou ao 10º jogo na temporada, sofreu gol em 9. Então tá sofrendo gol em todo jogo. Agora parou aquela história de sofrer gol primeiro, né, Cirilo? O Galo sofria só gol primeiro. Agora tá sofrendo gol em outras horas do jogo também. Não adianta nada também. Não, tomando muito nós gol, estamos falando de um problema coletivo, né? E quando você fala de problema coletivo, naturalmente, normalmente, não é uma coisa só, né? Eu disse aqui no primeiro comentário, aqui no começo do pós-jogo 7K, de um time que se defende muito mal, né? Primeira coisa que eu disse aqui, se defende muito mal o Atlético, né? E talvez seja a hora de inverter os gritos aí das prioridades, do tal do cadê o volante, cadê o zagueiro, pra cadê a organização, né, Edu? Pô, sem dúvida. Eu tô cansado de ver um monte de time aí com zagueiros inferiores e bem organizado defensivamente. Aliás, a gente já tem dado o exemplo de 23, né, Cirilo? Ao longo das semanas aí, com Lemos e Gemerson. De organização defensiva. E, ó, eu não tô jogando responsabilidade só pro treinador. Eu sigo falando que falta o primeiro volante, falei no meu comentário. O Paulo Brax diz que o Atlético tá cheio de primeiro volante. Eu discordo, não tá. Não tá e tá óbvio que não tá. E diz que tem 6 zagueiros, que não dão 1. Você vai me desculpar. O Juan até fez um bom jogo hoje. O jogo do Juan não foi ruim, não. Ainda meteu um gol de cabeça. Mas, gente, o Alonso... Eu respeito muito o Alonso pela história dele, os títulos de 21. Mas não dá, gente. Não dá. O Alonso não é um zagueiro confiável na seleção do Paraguai. Lá ele é lateral esquerdo. Ele não pode ser o titular absoluto. Aliás, a única opção do Atlético pelo lado esquerdo. Tem alguma coisa errada. O Preciado, eu acho bom lateral, tá? Diga-se de passagem, eu acho que o Atlético fez uma boa contratação, mas ele não tem a menor condição física de jogar. Hoje, os primeiros 20 minutos do Preciado foram muito bons. Ponto. Ele afogou no primeiro tempo. E no segundo tempo ele voltou. E por muito pouco o Atlético não tomou 2 gols enquanto ele estava em campo. E aí saiu para o Alan Franco virar lateral. De novo, não vejo problema nenhum o Alan Franco ser lateral, até porque na seleção do Equador ele é lateral. Mas quando você tira o Alan Franco da cabeça da área para vir lateral, você perdeu a cabeça da área. E a cabeça da área do Atlético ficou absolutamente vulnerável. Toda a segunda bola era do Remo. O Atlético transformou o Remo no Real Madrid essa noite aqui. Um time que não é incapaz de marcar o clube do Remo. Isso não entra na minha cabeça, porque no primeiro tempo o Atlético criou lá na frente suficiente para meter 4 gols. Aí é a incompetência do jogador. Não dá para colocar na do treinador. O Atlético construiu na primeira etapa o suficiente para golear o Remo. Mas na primeira etapa, ele teve, o Remo, pelo menos 2, 3 chances. Ô Cirilo, o Remo finalizou 18 vezes hoje na Arena MRV. As mesmas 18 do Atlético. O Remo não merecia perder hoje.
Por isso que eu bato nessa tecla. Hoje, essa noite aqui, e aí a gente pode ampliar para o geral, mas essa noite, o Atlético defensivamente foi uma vergonha. Time panda, time frouxo, não consegue marcar, cheio de espaço, desorganizado. E não é só peça. Não é só a falta do zagueiro que falta, não é só a falta do primeiro volante que falta, não é só o Preciado estar mal fisicamente, que está mal fisicamente, não foi só a péssima noite do Renan Lodge, não é só o Alonso que está mal e está mal, é organização defensiva que não existe no Atlético. O Atlético incomoda o Atlético, o Pouso Alegre incomoda o Atlético, o Remo incomoda o Atlético, todo mundo incomoda o Atlético, gente. Não é só contratar, é organização. E quem tem que explicar, responder e arrumar minimamente é o treinador. Ah, já está fritando. São Paulo, estou fritando coisa nenhuma. Eu estou fazendo uma análise de um jogo que o Atlético tomou 18 finalizações do Remo. Que assistiu o Remo dar totó no jogo, na Arena MRV. Que se não fosse o Everson, o Atlético que tomou 3 gols do Remo teria tomado 5 ou 6. Isso, para mim, é inaceitável, mas é explicável. E quem tem que explicar é o treinador. E eu tô curioso para saber daqui a pouquinho as explicações. Torcedor, vai participando com a gente aí pelo YouTube, pelo Itatiaia Oficial, pelo Itatiaia Esporte. Estamos aqui no nosso pós-jogo 7K. Daqui a pouquinho vai falar o Sampaoli. Daqui a pouquinho tem zona mista também, com o nosso Thiago Reis registrando os atletas. Novo centro de saúde foi entregue para o bairro Alameda dos Ipês. É mais cuidado para a população de Venda Nova. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Vamos conversar mais sobre as escolhas do Sampaoli. Nós estamos falando de organização defensiva, agora vamos para as escolhas para começar. Edu, o Sampaoli preferiu hoje mexer em especial no seu setor ofensivo, e aqui eu vou ser justo com o que eu disse anteriormente, eu também mexeria no setor ofensivo. Não sei se eu tiraria o Dudu, mas o Bernard com certeza não seria meu titular. Mas, das alterações que ele fez para o jogo de hoje, ele começa com o Coelho e com o Reinier, além do Hulk. Como é que você encarou essas escolhas e o andamento do jogo, né? Porque ali, por volta do minuto 70, ele tirou o Hulk, tirou o Coelho, o Reinier também não terminou o jogo, fez muitas mudanças no andamento do jogo. Como é que trabalhou o Sampaoli no setor ofensivo, para depois a gente voltar a falar do setor defensivo, Edu? Eu não vejo problema na escalação inicial. Eu também seguiria com o Dudu. Mas aí é o gosto. Até porque, Cirilo, no primeiro tempo o Atlético criou o suficiente para fazer 4 gols, cara. O Atlético fez um com o Hulk, o Coelho perdeu 2 gols dentro da pequena área. Uma na trave e a outra que ele perdeu. Aliás, foram 2 na trave. Não, a outra foi do Reinier na trave e outra chance do Reinier que o goleiro Marcelo Rangel defendeu. Então o Atlético criou chances assim claríssimas para golear o Remo no primeiro tempo, 4 ou 5. Só que lá atrás o Remo umas 2 ou 3 também. Então eu não vejo problema na escalação inicial. A escalação inicial fez com que o Atlético produzisse, criasse. Aí vem da incompetência do atleta lá dentro, da incapacidade de finalizar, da tomada de decisão. Essa não vai para conta do treinador, vai para conta do jogador dentro de campo. Eu questiono as mudanças no segundo tempo. O Bernard jogou nessa função que ele terminou hoje, o clássico do retorno do ano passado, como esse falso 9, entre aspas, que eu não vejo a menor possibilidade de acontecer, cara. Não existe, não dá. É ruim pro Bernard, é ruim pro time, coletivamente, fica ruim, cara, fica ruim. E o Sampaoli, até que foi você que me alertou para isso por mensagem, ele faz 4 alterações e marca uma no bolso de novo. Né? Num jogo em que o Atlético não estava jogando bem. Então, assim, são questionamentos que a gente faz, eu acho que muito mais pelas alterações durante a partida do que pelas escolhas iniciais. Do meio para frente, as escolhas iniciais surtiram efeito. O Atlético produziu o suficiente para golear o Remo no primeiro tempo. Não fez porque são incompetentes os atletas dentro de campo. No segundo tempo, aí a gente atrasa o Sampaoli para conversa. Jogo 7K, em Belo Horizonte, aos domingos e feriados, o ônibus é de graça. É o programa Catraca Livre, da Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Atualizando o Campeonato Brasileiro, seguimos aqui, hein? Para falar de Atlético 3, Remo 3. Mas estamos ao intervalo em São Januário. O Bahia está vencendo o Vasco por 1-0. Gol de Luciano Juba. E o São Paulo está vencendo o Grêmio, no Morumbis. Gol de Lucas Moura, de pênalti, 1-0 para o São Paulo contra o Grêmio. Mais cedo, além desse Atlético 3, Remo 3, muitos gols também, hein?
6 gols também lá na Arena Condá, em Chapecó, para Chapecoense e Coritiba, 3-3. 4 gols em Mirassol, para Mirassol e Cruzeiro, empate por 2-2. 3 empates até aqui nos 3 jogos já encerrados. Lembrando que ontem o Flamengo venceu, bateu Vitória por 2-1. Amanhã, 7 horas, tem Atlético Paranaense e Santos em Curitiba. 7h30 no Maraca tem Fluminense e Botafogo. 8 horas na Neoquímica Arena tem Corinthians e Bragantino. E às 9h30 no Beira-Rio tem Internacional e Palmeiras. É o Campeonato Brasileiro após 3 rodadas, assim, 2 rodadas e meia, digamos assim, né? Ainda temos muitos jogos amanhã. Thiago